Eu não tenho a menor dúvida em solicitar a sua ajuda. Eu planejei pregar e acho que vou continuar pregando sobre esse tema. Eu tenho sido muito insistente, e esses eventos vão nos mostrando também que tudo que nós planejamos fazer e devemos planejar fazer depende de Deus, tudo. Por isso, o apóstolo Tiago recomenda assim: não fala que você vai falar isso, vai fazer aquilo, sem acrescentar, se Deus quiser. Então, isso é cada vez mais forte, mais vigoroso na vida de todos nós, é se Deus quiser, não é? Então, nós fazemos planos, mas acontecem se Deus quiser, não é? Nossa irmã Joeni passou uma temporada naquele spa também lá do hospital, né? Só comendo bom e do melhor. Fica em pé, Joeni. Aí, vocês que oraram por ela, ela está aí, olha lá, inteira aí, né? É assim. Espero logo fazer o mesmo para a Rita. Eu decidi, então, pregar sobre o livro de Jó. O livro de Jó é um livro, eu diria que poucas pessoas já leram. A gente só leu o começo, o primeiro e o segundo capítulo, que é de prosa, os dois últimos, que são de prosa, mas a poesia, nos capítulos 4 a 40, a gente às vezes dá uma folheada, dá uma pulada. E esse livro é muito intrigante. Por que intrigante? Tenho que ser cuidadoso nisso. Porque há mentiras nesse livro. Mentiras em nome de Deus, que são as piores mentiras que existem. Porque o livro traz 10.000 caracteres em que Elifaz comete barbaridades em nome de Deus contra Jó. Tão cruel foi ele que Deus disse: eu vou matar você. Porque aquilo que você falou do meu amigo Jó é tudo mentira. 10.000 caracteres de mentiras. O amigo dele, Bildade, sobre quem vou mencionar algumas palavras agora, usou 4.000 caracteres para mentir a Jó, sobre Jó, em nome de Deus. E Zofar usou 5.000 caracteres, 5.000 letras, para também, no fundo, em nome de Deus, condenar aquele que Deus não tinha condenado. Por que estou dizendo isso? Está na Bíblia. Está na Bíblia para dizer que nós não devemos crer nisso que está na Bíblia. Estou sendo claro? Ou seja, as palavras de Bildade, Elifaz e Zofar não são palavras de Deus. Tanto não são que Deus as condena e chama quem as proferiu, esses três, de mentirosos. No entanto, estão aqui para nos dizer: não diga isso em nome de Deus, porque não tem a minha aprovação. Porque as crenças desses três são crenças pagãs que percorrem os milênios. O budismo pensa como Zofar, Bildade e Elifaz. O hinduísmo, o judaísmo, para mencionar 3 religiões em vigor. Mas o cristianismo não pensa como Elifaz, Bildade e Zofar. Eu consegui me expressar de modo claro. Por que estou dizendo isso? Uma vez que eu disse isso, a pessoa me disse: então você está falando que a Bíblia não é toda ela a palavra de Deus? Eu mencionei no culto anterior o mormonismo. Os mormons, quando surgiram e só pararam porque o Estado proibiu, ensinavam a poligamia. E usavam os exemplos, por exemplo, de Abraão. Abraão, o homem que inventou a fé, podemos dizer assim, era polígamo. Logo, a poligamia é legítima.
e tem que ser apreciada, praticada. Está na Bíblia que Abraão é polígamo. Mas se você continuar lendo, você vê os estragos que essa poligamia fez, as inimizades que ela gerou, por exemplo. Então, por isso, irmão e irmã, nós não podemos ler um versículo da Bíblia, às vezes meio versículo, às vezes um quarto de versículo e fazer uma teologia. Esse é o nosso problema. Nós temos que abrir o nosso compasso. Lembra quando fazia lá no ginásio, no científico, de um compasso, que era parte do seu material, não sei se ainda hoje é, um compasso para enxergar mais amplo. Porque há um princípio de interpretação da Bíblia muito claro, que é o seguinte: a Bíblia se explica a si mesma. Quando você começa a ler um texto e não entendeu, continue a ler, que mais adiante você vai compreender aquilo que você não entendeu por alguma razão anteriormente. Então, quando nós abrimos o livro de Jó e lemos Elifaz, recomendo que você participe do culto anterior em nosso canal no YouTube. Quando nós lemos as palavras de Bildade, quando nós lemos as de Zofar, são para dizer uma advertência: não pense isso, porque isso não é bíblico. Eu vou demonstrar agora especificamente com Bildade. Primeiro, Bildade se apresenta como um defensor do Deus eterno. Jó 8, 1 a 4, ele diz: Jó, até quando você falará asneiras? Até quando continuará a sua precipitação? Você acha que Deus é contra o que é certo, ou que o onipotente detesta o que é direito? Não, Jó. Quando os seres humanos pecam, Deus faz com que paguem. Certo ou errado essa teologia? Mas você ouve todos os dias, no rádio, na televisão, se ouve essa mensagem de Bildade. Eu quero dizer o seguinte, irmão, irmã, o Deus eterno não precisa de defensor. No livro de Jó, nem ele mesmo se defende. Crimes são cometidos para defender Deus. Há pessoas que derrubam lugares sagrados de outros credos, achando que estão defendendo Deus. Lembram? Gosto muito dessa história, que é muito profunda. Quando Jesus se encontra com um cego de nascença, os contemporâneos de Jesus tinham uma teologia pagã. Nesse sentido, o judaísmo é um paganismo. Nesse sentido, embora tenha aberto as portas para o cristianismo, mas mantém ainda convicções que são pagãs. Uma delas é essa de Bildade. Então, quando eles se encontram com um cego de nascença, a teologia deles entrou em parafuso. Porque na teologia deles, se alguém era cego, fez alguma coisa para merecer. Mas o cara nasceu cego. O que ele fez? Ele nasceu cego. Solução: os pais dele pecaram. Como eu disse no culto das 9, muitos de nós temos uma teologia que, quando os fatos não se encaixam nessa teologia, nós inventamos fatos por causa da nossa teologia. Mas toda a nossa teologia tem que vir da Bíblia, e não nós colocarmos na Bíblia a nossa teologia. Segunda frase que quero lhes trazer é que Bildade pede que Jó se arrependa dos seus erros, entre eles a arrogância. Então tem vários versículos aqui, e no verso 8 ele pede: Jó, você se converta a Deus, peça perdão, mude o seu proceder, age de modo correto. Se você fizer assim, Deus virá
lhe socorrer. Mas o problema é que quando nós vemos o modo como Deus via Jó, Jó era para Deus, não para Bildade, não para Elifaz, não para Zofar. Jó era um homem íntegro. O próprio Deus disse, não há pessoas mais corretas entre as que eu conheço do que Jó. Mas os amigos dele tinham uma visão completamente diferente. Jó, diferentemente do que pensava Bildade, não cometeu nenhum erro que eles atribuíram ao seu amigo, nem muito menos a arrogância. Bildade é um protótipo daquelas pessoas que procuram encontrar culpados, mesmo não havendo, para que o seu esquema teológico ou psicológico funcione. Não importa o estrago que vá fazer na vida do outro, a minha teologia tem que estar certa. A verdade sem amor, quando dita, não é verdade. É mentira. Meia mentira, que é mentira e mata. Terceiro lugar, Bildade atribui a Jó culpa pelo seu sofrimento. Jó, você posa aí de bonzinho, de inocentezinho, de corretinho, de purinho. Mas Jó, é simples, meu amigo. Olha bem para a sua vida. Ela está cheia de pecado. Está explicado o seu sofrimento. Ninguém sabe. Mas Deus sabe. E está pesando a mão sobre você, Jó. Um amigo desse, né? Agora, em nenhum momento, quando você de novo abre o compasso sobre o livro, em nenhum momento, Deus responsabiliza Jó. Em nenhum momento, Deus responsabiliza Jó pelos sofrimentos nele e na sua família. Porque todas as coisas que aconteceram com Jó foram consequências de situações naturais ou de erros das outras pessoas, como aqueles que assaltaram a sua família. Não da sua família, nem dele, Jó. Mas, de novo, isso explode o nosso, às vezes, conceito sobre Deus. Então, procura lá. Alex, procura lá na sua vida. Você está sofrendo? Procura lá que você vai achar a culpa. A culpa é sua. A gente ouve isso todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Em nome do Evangelho, em nome de Deus, o que é uma tragédia. Mais ainda, quarto lugar, Bildade se apresenta como um modelo a ser seguido. Tipo do hipócrita. Estou cansado de hipócritas, sinceramente, quero dizer aos irmãos, eu estou cansado dessa gente. A hipocrisia é uma coisa terrível. Você sabe que o cara pensa a seu respeito, mas dá tapinha nas suas costas. Dá vontade de devolver o tapinha em outra parte do corpo. Porque eles são os modelos, os certos. E Jó então pergunta, Bildade então pergunta, capítulo 18, 1 a 4. Jó, até quando você achar que falar é a solução? Até quando vai nos magoar? Ele agora é vítima. Jó, você está nos magoando. O errado aqui não somos nós, é você. É para o seu bem que nós viemos acompanhar você. Você não reconhece? Estou acrescentando aqui algumas palavras, né? Enquanto você reclama, a vida segue. E não será mudada só porque você quer. Qual era o problema de Jesus com os fariseus? Nem era a teologia dos fariseus que era nefasta. Eles dizerem, orem para mim, faço o que eu faço. Mas eles não viviam aquilo que eles diziam. Eles diziam, em público era aquilo que eles eram, mas na vida real,
eles não eram aquilo, tal como Bildade, Elifas e Zofar. Eu quero dizer o último ponto. Bildade é um defensor da soberania arbitrária do Deus eterno. Vou ler um trecho aqui. Jó 25, 1 a 6. Por isso que é muito importante, meus irmãos, lermos a Bíblia, que é fácil, mas temos que lê-la toda, não um pedacinho, porque ele fala umas coisas aqui que realmente são incríveis. Vejamos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele garante paz nas alturas. O número de suas estrelas não pode ser contado. O dia não amanhece se não for por ele determinado. Diante do seu imenso poder, cabe perguntar: há no mundo alguém realmente inocente, algum ser humano realmente decente? Para ele a lua é de brilho modesto, nem o fulgor das estrelas considera perfeito. Imagine como é ver o ser humano. Para ele o homem não tem nenhum valor, não passa dos vermes o menor. Porque na cabeça desse pessoal aqui, Bildade, Deus é um soberano que faz o que Ele quiser. Inclusive chamar uns para o céu e outros para a perdição eterna. Ele é soberano. Mas a Bíblia nos ensina que Ele é soberano, mas é um soberano sábio e bom. Se me derem poder, e eu não tenho, graças a Deus, nem quero ter poder, se me derem poder, eu às vezes serei sábio, às vezes serei santo, mas eu duvido que eu seja sábio e santo ao mesmo tempo. Não consigo, não está em mim isso. E às vezes nós fazemos uma teologia na qual nós atribuímos a Deus as nossas características, quando nós é que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que eu estou buscando chamar a atenção, de um modo incompleto, sei disso, há muitos aspectos a serem explorados aqui, pretendo prosseguir, se Deus quiser, proximamente, é dizer que nós temos que pensar e repensar a nossa teologia. O problema é de tanto ouvir uma mentira, ela se torna verdadeira, embora continue sendo uma mentira. O que está no bojo da teologia condenada pelo Deus eterno, desses três, é que coisas ruins não acontecem a pessoas boas. Logo, se uma coisa ruim está lhe acontecendo, você não é bom, você não é boa. Mas a Bíblia não diz isto. O que a Bíblia nos diz é que os eventos da vida, bons ou ruins, vêm para todos. Doença vem para quem é crente, para quem não é crente. E a doença não vem porque aquela pessoa, aspas, mereceu, e aquela pessoa, aspas, não mereceu. Aquele A é curado porque mereceu, e aquele B não é curado porque não mereceu. Não tem lugar para merecer no plano gratuito de Deus. Se Deus me cura, não é porque eu mereci. E se Deus não me cura, não é porque eu não mereci. Sim, é da soberania de Deus, boa e santa. Compreendemos? Não está na nossa capacidade. Por isso chamamos a isso de fé. Dou um exemplo pessoal. Como ela não está ouvindo, eu posso falar, porque ela jamais permitiria que eu falasse. Mas a minha filha Raquel, nossa filha Raquel, está agora cuidando
está a Rita do hospital. Ela mora em São Paulo, trabalha em São Paulo, home office. Então ela pode ficar aqui conosco, intercambiando aí com o seu trabalho. Mas ela morava nos Estados Unidos, onde foi fazer lá o mestrado. E eu desejei muito que ela ficasse por lá. Não teve jeito. Voltou para o Brasil. E se ela estivesse lá, agora? Não é verdade? Então, eu estou dizendo que a soberania nos pede para dizer, meu Deus, eu não estou entendendo nada, ok? Mas está fazendo? Sempre fazes o que é melhor. Estou insistindo nesse ponto, porque muitas vezes a nossa teologia da graça, na prática, não tem graça. E eu preciso me corrigir. Eu preciso olhar se o modo como eu olho você é um modo cheio de graça. Ou é cheio de lei? Eu sempre lembro isso, né? Quando você ganha um presente e retribui, não é graça, é retribuição. Mas quando se dá um presente a quem não lhe deu nada, isso é graça. E quem de nós faz isso? Não é? Então, a graça é tão revolucionária que nós não conseguimos alcançá-la de um modo completo. Estamos nessa marcha para viver nesse compasso gracioso. Porque nós vivemos numa civilização tomada pela ideia do mérito, que nós sabemos que não é verdadeira, que não funciona. Não são os melhores políticos que são eleitos. Não são os melhores juízes que viram desembargadores. Não são os melhores médicos que têm consultórios lotadíssimos. É claro que o mérito tem o seu lugar, mas nós sabemos o quanto às vezes ele é conspurcado, manchado pelo pecado humano. Deus sabia disso. Enquanto no Antigo Testamento se espera que uma pessoa mereça a salvação, não aconteceu. Então Jesus veio, na plenitude dos tempos, diz Paulo aos Gálatas, e morreu na cruz em nosso lugar. Morreu no lugar de quem? Meu, seu. Não porque merecêssemos, mas exatamente porque não merecíamos. Eu sei que é difícil dizer isso, porque lá no fundo, a gente pensa assim, Deus olhou para mim, viu, esse cara é legal, vou salvar esse cara é bom, tem futuro, vou salvar esse cara. Deus olhou para mim e disse, se eu não salvar esse cara, vai ser uma tragédia, eu vou salvar esse cara, porque ele é muito ruim. Você, claro, não vai dizer isso de você, mas é verdade que estou lhe dizendo também. Paulo disse, eu sou dos pecadores o pior. Aí eu brinco, eu sou o vice. Gente, nós temos que colocar essa nossa cacholinha. Nós não fomos salvos porque Deus olhou para nós, pois esse cara é filho é neto de um batista, como é o meu caso. É neto do vovô Flauzino Belo Cassimiro, gente bacana. Aí veio o neto, que era para chamar ele não deixou, chamou-se Israel. Eu disse, esse Israel, neto do Flauzino, filho do Derli, esse cara é bom, vai ser um pregador, vou salvar esse cara. Não foi por isso. É porque a minha vida seria completamente vazia se a graça não me alcançasse. Isso é a minha história, a sua história. Como é que agora eu vou tratar os outros com lei? Como é que agora eu vou ser humildade para quem está sofrendo? Imagine alguém que está sofrendo, seja uma enfermidade, uma dívida, uma dificuldade qualquer, uma depressão, dizer, a culpa é sua. Olha bem, procura aí que você vai achar. De Deus ninguém esconde nada, meu chapa. Está lhe pesando a mão. Há muita graça, que não tem a menor graça. E aí você lê na Bíblia algo assim desconcertante.
Quando chega no capítulo final, vocês lembram a história, Deus chama Elifaz. Elifaz, você e seus amigos disseram mentiras contra o meu amigo Jó. Mas está na Bíblia, né? Tudo que eles disseram está na Bíblia. Mas tudo mentira. Então agora prepare-se, porque eu vou matar você e seus amigos. Vou acabar com a raça de vocês. Porque o que vocês fizeram, pegaram uma pessoa em sofrimento e pisaram o mais fundo que puderam, arrasaram o cara ao ponto de ele querer tirar sua própria vida. Vocês não valem nada. Eu vou acabar com vocês. A menos que Jó ore por vocês. Ainda bem que eu não sou Jó. Porque se fosse eu, vocês acham que eu ia orar pelo Bildade, pelo Zofar e pelo Elifaz? Vocês iriam orar? Sejam sinceros. Os caras me pisaram do alto a baixo, me torniquetaram, me torturaram. Aquilo foi tortura. Vou orar por esses caras? Conte comigo, não. Deus chama alguém mais aí. Eu não. Você não faria assim? Claro, você é um crente mais do que eu. Você não é claro, ó Deus, tu pede, eu estou orando agora por eles e perdoo todos eles. Só que não é verdade? E aí Jó, então, isso sim. Jó, esse tem que imitar. Jó, em todo aquele seu sofrimento, pus pelo corpo, a alma, desejando a morte, ele ora por seus amigos. E o Deus eterno os perdoa. Isso é graça. Orar pelo amigo não é graça. Ser legal com quem é legal com você não é graça. Graça é fazer, não como os amigos de Jó, mas por quem é amigo de Jesus. Eu vou prosseguir, não sei quando, sinceramente, não sei. Planejei para a semana que vem, mas não sei. Falando de Zofar, depois Bildade, Eliú e também o próprio Jó. Vamos analisar um pouco essas histórias para esse cuidado, repito, esse cuidado com a nossa teologia. Para que a nossa teologia não mate. Porque a nossa teologia significa matar em nome de Deus. Nós estamos aqui para fazer as pessoas viverem em nome de Deus. Nosso negócio, desculpe, o negócio entre aspas aí, é a graça, não é outra coisa. Desejo que a leitura do livro de Jó, continue lendo aí, possa mostrar e oferecer o caminho para que nós todos sejamos homens e mulheres que recebam a graça em todas as experiências da sua vida e compartilhem graça. O mundo precisa de graça. Quem vai compartilhá-la? Quem a tem. Nós a temos, graças a Deus. Vivamos no compasso da graça de Deus. Deus tão maravilhoso, tão extraordinário, que nos dá um livro para seguir. As pessoas em geral fazem aquilo que acham certo. O resultado está aí no mundo. Mas os que amam a Deus fazem aquilo que a Bíblia diz que é certo. E Deus nos coloca esse recurso. Você tem na sua casa várias versões, no seu celular, no seu tablet, várias versões. Recurso para uma vida no compasso da graça. E outro maravilhoso recurso é a ceia do Senhor, a ceia do Salvador. Porque ela quer dizer o seguinte: todas as vezes que vocês se reunirem, isso é ao longo de suas vidas, disse Jesus, todas as vezes que vocês puderem, vão se encontrar, celebrem a ceia.
até que eu venha pela segunda vez. E todas as vezes que vocês celebrarem essa ceia, vocês estarão dizendo duas coisas. Primeira, eu morri no lugar de vocês. A culpa acabou, o medo acabou, tudo é passado. Você agora é um homem livre, uma mulher livre, pelo poder da cruz. A segunda coisa que a celebração nos diz, entre tantas, é a seguinte: vou vir pela segunda vez. Então, quando eu chegar, eu vou levar você. E vamos viver juntos por toda a eternidade. Eis que estou à porta e bato. Abriu, eu entro. Sabe quando eu saio? Disse Jesus, nunca mais. Vocês vão morrer e vamos continuar juntos. A ceia é, portanto, uma obra genial de Deus em nosso favor. Vamos cantar agora e continuar.